sou Marcelo Lopes. Neste vídeo tutorial aprenderemos um pouco sobre a API de gestos do Android. Entenda por gestos os movimentos sobre a tela touchscreen vinculados a uma função. Dividiremos o trabalho em duas etapas. Primeiro, vamos utilizar um projeto de exemplo do próprio Android JDK para cadastrar uma série de gestos que utilizaremos. Depois, criaremos um projeto simples utilizando gestos pré-cadastrados, para demonstrar a funcionalidade de utilização da API de gestos do Android. O ambiente de desenvolvimento será o Eclipse IDE. E vamos iniciar com a criação do projeto de exemplo. Um projeto Android. Vamos dar o nome de projeto de exemplo. E vamos criar utilizando um pacote de exemplos. Eu vou utilizar para isso o Gesture Builder. Só demora um pouquinho. Pronto, notem que ele criou duas classes. Essas duas classes são classes de exemplo. Isso não nos interessa no primeiro momento, afinal a gente só apenas vai utilizar o programa para a criação dos gestos. Assim, vamos executar a aplicação criada. Notem que esse é um processo demorado, então eu vou avançar aqui um pouquinho. Pronto, esse é o Gesture Builder, esse é o aplicativo de exemplo que nós acabamos de criar. E agora vamos criar os gestos que a gente vai utilizar na outra aplicação que nós vamos criar. O primeiro gesto vai ser Backspace. E o gesto para o Backspace vai ser um risco na horizontal da direita para a esquerda. Ok, pronto, Backspace criado. Vamos adicionar mais um gesto. Agora vai ser Space. E ao contrário do Backspace, vai ser um risco na horizontal, só que dessa vez da esquerda para a direita. Lá, cadastramos. Vamos cadastrar uma série de números, de 0 a 9. Primeiro vai ser 0. E vou fazer um 0 aqui. Ok. Vamos adicionar o 1. Ok. O 2. E assim por diante. Eu vou pular essa etapa de cadastro dos números. Pronto, eu cadastrei todos os números, como vocês podem observar. E também o Backspace e o Space. Agora, vamos voltar para o Eclipse. E vamos mudar a perspectiva do Eclipse para DDMS. Por que mudar a perspectiva? Para vocês notarem que ele cria um arquivo. Esse arquivo aqui, Gestures. Nesse arquivo Gestures é onde estão gravados todos aqueles gestos que a gente pré-cadastrou. Os números lá de 0 a 9 e os dois comandos Space e Backspace. Esses gestos a gente vai utilizar na outra aplicação. Então a gente vai importar esses gestos. Eu vou só clicar nesse primeiro ícone aqui em cima. Aí escolher o lugar, vou jogar na mesa e salvar ele lá. Pronto.
Vamos voltar para a perspectiva de Java. E nós não vamos mais utilizar esse programa de exemplo. Vamos criar um novo projeto. Também Android. Vamos dar o nome de teste para ele. E vamos usar o Android 2.1. Aqui. Sempre que quando vai se utilizar um arquivo que está fora, no caso a gente precisa do gesto, você tem que criar um diretório chamado hell. E dentro desse diretório hell a gente vai vamos colocar o arquivo gestory. Aqui está ele, vamos copiar ele e colar aqui dentro. Pronto. Agora vamos passar para a criação da tela em si. A tela que vai coletar os gestos e trabalhar esses gestos. Agora vamos adicionar dois componentes. O primeiro deles é o Gestory Overlay View, que está dentro da aba Advanced. Vou posicionar ele aqui. E vamos colocar também uma caixinha de texto aqui em cima. Pronto, esses são os dois componentes básicos da nossa aplicação. Vamos executar para ver. Vou voltar para o simulador. Ó. Veja que agora ele coleta os gestos. Bom, com toda a estrutura do sistema montada, partiremos para a programação em si. O primeiro passo é fazer com que esta atividade passe a ouvir o nosso componente que captura os gestos, ou seja, o Gestory Overlay View. Para isso, temos, em um primeiro momento, que implementar a interface OnPerformed Listener, Gestory Performance Listener. Gestory Performance Listener. Agora a gente tem que implementar os métodos dessa interface. Ela vai ter apenas um método. Esse método ele vai trazer para a gente um overlay view, um overlay e um gesture. A gente não vai mexer nele por enquanto, porque temos que buscar o gesture overlay view da interface gráfica. Para isso a gente vai distanciar gesture overlay view. E vamos fazer um cast, typecast, e vamos buscar a interface. Gestory Overlay View 1. Prontinho. Agora vamos setar o ouvidor. Gestory Performance Listener. Mesma atividade. Pronto. A partir de agora, a nossa atividade passa a ter a propriedade de ouvir os gestos. Ou seja, se alguém fizer um gesto no nosso componente Gestory Overlay View, essa atividade é capaz de ouvir esses gestos através desse método OnGesturePerformance. Falta ainda a gente vincular
aquele arquivo de gestos, os gestos que a gente criou, a nossa aplicação. Para isso, a gente vai usar uma biblioteca nativa do Android JDK chamada Gestory Libraries, que tem um método chamado from help resource. E a gente vai lá no diretório help buscar o nosso arquivo de gestos. Falta criar um field e dar um comando para ele carregar. Load. Pronto. A partir de agora, a nossa atividade tem a capacidade de ouvir os gestos e tem a capacidade também de associar esses gestos aos nossos gestos que foram previamente cadastrados. Bom, agora vamos trabalhar a parte de captura dos gestos. Vamos criar uma relist dentro do método getReperformance, do tipo predication. Vamos pegar a nossa livraria de gestos e vamos recognizar os gestos que estão vindo do método. Vamos fazer um tratamento simples, porque ele só entrar se ele reconhecer um método, se ele reconhecer um gesto, desculpa. Então, se ele retornar um gesto, ou seja, se o predications.size maior que 0 e predications.get 0, ou seja, o primeiro gesto .score for maior que 1. Ok. Vamos pegar então predication igual predications.get. Bem, vamos pegar o nome desse predicado, que é igual a p.nome. Chegou a hora da gente testar tudo isso, ver se funciona. Vou fazer um ghost aqui. Ghost simples. E o que esse toast ele vai retornar pra gente? Ou seja, se a gente fizer um gesto e esse gesto estiver correto, ele vai trazer o nome. Ou seja, se eu fizer um risco da direita para a esquerda, ele vai trazer o nome backspace. Se eu fizer um risco na horizontal da esquerda para a direita, space. Se eu desenhar o número 1, ele vai escrever o número 1. Se eu escrever o número 2, ele vai escrever o número 2. Vamos ver. Perfeito. Notem. Space. 1. Bom, agora eu vou pegar esses valores que estão sendo escritos, né? E convertidos para número. Vou jogar dentro da caixinha de texto. Primeiro eu vou pegar ela interface gráfica. Bom, essa parte aí foi explicada.
clicado mais na frente. Vou fazer um typecast. Básico. Teste. Olha lá. Pego o texto, pego ele mesmo e agrego. E lanço dentro da caixinha de texto. Vamos fazer o tratamento do backspace. Se o nome é retornado, ponto equals for backspace, o que ele faz? Ele pega setx.setTest, pega o texto da caixa de texto novamente, ponto, uma subsequência, começando em 0, com o tamanho total do texto, menos 1, ou seja, eu vou pegar todo o texto menos o final. Se ele for space, o que ele faz? Eu atribuo o nome a variável vazia. Aqui o nome